Está tudo funcionando, o YouTube agora está 100%. Vão colocando lá seus comentários, façam suas perguntas, que esta aula está preparada aí para que você tire proveito. Espero que você, ao longo do nosso tempo aqui, que eu estou dimensionando de 20, 25 minutos a aula, então não é nada muito demorado, mas que seja efetivo para você e que você tire proveito aí desse tempo que você está dando. Se você ainda não me conhece, sou Juliano Alcântara, estou aí já há um bom tempo. Fala, Robson, só o meu padrinho aí aparecendo. E sou o CEO, diretor aqui da Prospere há mais de 15 anos. Venho trabalhando com pessoas, treinando pessoas a desenvolver habilidades na área de relações pessoais, de comunicação, comercialmente, na área de vendas, prospecções, abordagem aos clientes. Eu sou administrador de empresas e venho também ajudando empresas a organizar-se, cuidando dos seus funcionários. E um tema que vem aparecendo com muita frequência são as entrevistas. Processo de recrutamento, seleção e as entrevistas, elas são a chave para que a gente consiga determinar exatamente se os candidatos que estão ali, eles são candidatos que podem ajudar a gente na empresa, se são candidatos que têm reais condições potenciais para vir trabalhar com a gente. E não só isso, eu acredito que as entrevistas também têm uma função de fazer com que o próprio candidato avalie se aquela oportunidade, aquela empresa, aquela vaga, aquela função é adequada para ele. Eu que já participei de algumas entrevistas como entrevistador, a maioria delas, eu procuro fazer com que esta entrevista também seja muito proveitosa para o candidato. O candidato ele precisa, de alguma maneira, avaliar se a empresa lhe traz alguns recursos, algumas possibilidades, algumas formas de ascensão profissional, Fala, Priscila, olha aí o pessoal do Azer Rolamentos aparecendo também, um forte abraço a todos vocês. Vamos falar aqui hoje, reforçando novamente, sobre entrevistas. E as entrevistas, para quem acredita que elas só são aplicáveis quando vai entrevistar candidatos para vir trabalhar com a gente, se engana, porque as entrevistas elas também podem ser feitas no dia a dia da rotina ali da empresa. Muitas vezes os gestores, os líderes, eles fazendo entrevistas constantes, eles conseguem identificar alguns fatores ali que podem impactar na empresa, na produtividade. E essas entrevistas, elas não só quando vai recepcionar um candidato ali para avaliar se ele tem condição ou não de vir trabalhar, mas também durante o trabalho, durante as avaliações de performance, de desempenho, por exemplo, essas entrevistas também podem ser aplicáveis. Perfeito? Então vamos lá. Eu separei aqui de uma forma muito prática e eu quero que esta live, esta aula seja rápida, mas também certeira aí para vocês. Vou acompanhando aqui no YouTube, estou acompanhando aqui no Facebook, olha lá o Douglas aparecendo, grande abraço Douglas, deixa aí seu comentário, faça seu questionamento, espero que esteja tudo bem com você aí também. Primeiro tema aqui dentro das entrevistas eficazes que eu separei são as questões de entender se o candidato, se a pessoa que a gente acaba conversando, ela tem domínio completo sobre alguns fatos que ela remete ao currículo, aquilo que ela escreveu, e que a gente possa considerar esta primeira etapa, vou falar aqui de fatos, para verificar se o candidato, aquilo que ele escreveu, ele realmente consegue evidenciar o que está afirmando. Perfeito? Então, você entrevistador, você recrutador, você líder, chefe, você recebe um currículo, você recebe ali algumas informações sobre o candidato que afirma que ele estudou em determinadas escolas, que ele trabalhou em determinadas funções, que ele exerceu alguns cargos ali durante a carreira dele. E quando o entrevistador está preparado e tem essas informações, a primeira parte
desta live que eu participo, essa aula que eu preparei para vocês, está atrelado às perguntas de fatos. Fala Mari, fala Hornick, como estão? Sejam bem-vindos aí. Façam as perguntas que vocês quiserem para ajudar nas entrevistas, né? De novo, vou reforçar várias vezes durante a aula aqui. Essas entrevistas não é só para fazer entrevistas para candidatos vir trabalhar com vocês, não, né? Então a gente pode muitas vezes fazer entrevistas com parceiros de trabalho, com clientes, muitas vezes dá para a gente fazer. Mas vamos lá, a primeira etapa aqui desta aula, desta parte das entrevistas eficazes, anota aí que são perguntas que estão relacionadas a fatos, a evidências, a provas, aquilo que você deve perguntar para constatar se o que o camarada escreveu, ele realmente consegue defender e argumentar. Então são perguntas como, por exemplo, me diga aí, onde é que você trabalhou até agora? Se respostas como, mas está aí no meu currículo, você já pode dizer, não, realmente, eu li aqui teu currículo, diz algumas coisas, mas quero que você me conte por onde você passou, onde você trabalhou, quais foram as suas atribuições, o que de fato você fazia em cada uma dessas empresas que você teve, se você teve alguma atuação em alguma ONG, alguma organização, se fez algum trabalho social, viagens, por exemplo, para estudos fora da cidade ou do país. E todas essas perguntas, perceba que, de alguma maneira, você pode já ter aqui num documento, que é o currículo, que é o que mais conhecido, mas, na verdade, essas perguntas para o entrevistado, ele acaba sendo uma prova dos 9 ali, se eu posso chamar assim, né? Fala Juan, tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal que vai aparecendo aqui no Instagram com mais frequência, né? Então, pessoal que venha para o YouTube também, estou de olho lá. Pessoal do Facebook, sejam todos bem-vindos lá. De novo, coloquem aí suas perguntas, caso haja. E, inclusive, você pode não só fazer perguntas, mas você também pode fazer aí seus comentários a respeito daquilo que eu estou falando. Então, continuando aqui, essas perguntas de onde você trabalhou, o que você fez lá, quais eram as suas atribuições, quais foram, né, as conquistas, os avanços, os progressos que você teve naquela empresa ou naquela função enquanto estava trabalhando naquela ocasião. Se você segue um roteiro, né, começando pelas perguntas de fato, para ter as evidências da boca do entrevistado, do parceiro, da pessoa que você está entrevistando, você começa a verificar, né, ter eficácia na sua entrevista, se a pessoa ela simplesmente copiou e colou ali algumas informações, se ela, quando preparou o currículo, ela realmente estava atenta em colocar informações que são informações chaves, e além do mais, o currículo não diz tudo, né, gente? Então, pode ser que a pessoa incorpore, que incremente mais coisas ainda a respeito do que ela fez na sua carreira até aquele momento, e possa, quem sabe, revelar algumas informações que só o currículo não diz. Desta forma, quando você constata que as respostas elas são convincentes, poxa, você obviamente está indo para um lado de ganha-ganha, de um lado positivo, porque você, entrevistador, está confirmando algumas informações e também o próprio entrevistado começa a se sentir um pouco mais à vontade. Porque essas perguntas, de fato, elas são as perguntas que o entrevistado ele pode ter uma capacidade até maior de responder. Né? Por quê? Porque são fatos, contra fatos são argumentos e fica muito mais fácil as pessoas responderem. Fala, Gustavo! Olha só quem está aparecendo aí, grande Gustavo. Seja bem-vindo, parceiro. Vamos lá conversar sobre entrevistas eficazes, coisa que você faz muito bem aí na tua área profissional, não é mesmo? E aí então, ok, essa etapa de perguntas de fato, perguntas factuais, perguntas que revelam algumas informações, mas principalmente confirmam aquelas informações que você possivelmente já tem até antes de ir para a entrevista. Perfeito? Tá claro isso para vocês? Vai dando um ok aí, faz o seu comentário, me deixe saber que você está acompanhando aqui o raciocínio também, que facilita para a aula que eu estou dando aqui. Perfeito?
Vamos para a segunda categoria de perguntas que você, na medida que vai evoluindo a sua entrevista, você vai aprofundando um pouco mais o conhecimento dos candidatos, das pessoas que estão recebendo esta entrevista, que estão respondendo as questões que você está fazendo. Essa segunda pergunta eu coloco numa categoria que chamamos de perguntas causadoras. Por que são perguntas causadoras? Que são tipos de pergunta que revelam os porquês das decisões que o candidato, a pessoa, foi tomando ao longo da sua carreira. Então, elas são perguntas que têm a raiz principal, por quê? Raiz de perguntas, né? Quando, como, quem, de que forma e por quê. Então, são perguntas do tipo: por que você escolheu fazer essa faculdade? Por que você resolveu vir para esta cidade? Por que você escolheu essa empresa para concorrer a este cargo? Por que você acredita, né, que agregaria algum valor à nossa empresa? Por que você entende que você é o candidato perfeito ou ideal aqui para a nossa empresa? E esses porquês, eles são reveladores também. Então, estão na categoria de perguntas causadoras, diferente das perguntas de fato, perguntas factuais. Aparecendo mais aqui, seja bem-vindo, Concrete Engenharia, seja muito bem-vindo, espero que você aproveite aí o conteúdo. Quando você faz perguntas da categoria causadora, você já começa a identificar o que causou a decisão desse candidato. Os porquês eles decidiram, ou ele decidiu, fazer aquele caminho, escolheu seguir aquele trajeto, certo? Muitas vezes, né, das perguntas que você fez anteriormente, que são as perguntas de fato, a pessoa mudou de emprego. Agora você pode perguntar, por que você saiu da empresa? Por que você resolveu mudar de área? Qual é a razão, né? Me explica aí a razão de você ter tomado essa decisão. E dessa forma, quando você vai evoluindo nas perguntas causadoras, aqui você já começa a ter uma chance maior de identificar o que move este candidato. Eu gosto muito, né, quando faço entrevistas, perguntar algumas coisas de quebra de pensamento, assim, de repente a gente está falando a respeito de uma sequência, né, da carreira da pessoa, dali eu posso perguntar também assim: o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? A pessoa responde: gosto de ler, gosto de sair com os amigos, gosto de jogar bola, gosto de assistir filmes. E aí eu pergunto por quê? Por que você gosta disso? Que é o porquê que revela a causa, né, daquelas decisões, do porquê aquela pessoa faz aquilo. Então, é bem importante que o entrevistador deixe o candidato, né, a pessoa que está recebendo a entrevista, muito à vontade. Quanto mais à vontade possível, melhor. Porque é bem natural que alguém que receba uma entrevista, que vai dar uma entrevista, que vai responder ali perguntas de alguma forma desafiadora, ela se sinta ameaçada, se sinta pressionada, se sinta acuada em algumas situações. Então, é responsabilidade do entrevistador deixar a pessoa mais à vontade possível. Então, é só ali um adendo para que a tua entrevista seja mais eficaz ainda. Então, falamos aqui na primeira etapa da aula a respeito de perguntas de fato, perguntas factuais. E segundo, perguntas causadoras, perguntas dos porquês, as causas, né, que realmente impactaram em algumas decisões, alguns trajetos, caminhos que o candidato, que a pessoa seguiu. Mas, Juliana, você acabou falando lá que não é só esta aula aqui que você está dando, não é só para entrevistar candidatos para vir trabalhar na minha empresa, que eu posso também fazer essas perguntas a clientes, a parceiros, né, a outro tipo de relação, não só a funcionários e colaboradores. E realmente é. No entanto, qual que é a diferença, né? É o ambiente, é a circunstância, é o momento que acontecem as coisas. Imagine eu conversando com um determinado cliente e começo a perguntar: me diz o seguinte, o que vocês já fizeram aí na empresa? Qual é a história de vocês? Por que vocês resolveram vir para esta região ou atuar nesse segmento, nesse mercado?
Então eu posso utilizar também das perguntas de fato e das perguntas causadoras com o cliente, assim como parceiros. E de alguma forma eu vou conhecendo um pouco mais as pessoas. Quando se fala em entrevista também me vem muito claro assim a atuação de repórteres, né? Os repórteres, eles também têm uma habilidade sensacional de entrevistar pessoas. E aí essas perguntas faixa preta, as perguntas mais refinadas, né? Perguntas melhor preparadas ajudam os repórteres a serem mais eficazes também na condução dos seus trabalhos. Ok, então funciona para entrevistar candidatos, para vir trabalhar. Olha quem apareceu aqui, Grupo 3 Rios, quem será que está ali? Ó, o Marcos Chueda aparecendo, grande Marcos, forte abraço amigo, saudade de você, hein? E aí, continuando aqui, a gente falando a respeito de entrevistar, seja candidato, seja parceiro de trabalho, seja clientes, nós vamos conhecendo um pouco melhor com quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai, de alguma forma, sei lá, assumir alguns compromissos com essas pessoas. Na primeira etapa aqui da aula, falei a respeito de perguntas de fatos, né? Identificando o que a pessoa escreve no currículo, o que ela já disse no seu site, aquilo que ela vem afirmando, para ver se consolida aquilo que você está ouvindo dela. E as perguntas casuais, de causas, né? Perguntas causadoras. Olha aqui, o Robson está fazendo um comentário, ele diz o seguinte, uma dúvida, mas até que ponto você deve ser sincero em suas respostas? Passei por 3 entrevistas na qual fui bem elogiado, mas esse fator pesou. É bem interessante a tua pergunta, sabe, Robson? Eu acredito que a sinceridade ela é relevante a ponto da outra pessoa perceber que você está sendo honesto, que você está sendo sincero, tá? O que ocorre é que a forma de se expressar esta sinceridade é que pode pesar. Porque existe uma grande diferença na pessoa sincera, que é arrogante, prepotente, que fala largado, se posso dizer assim, né? Fala sem pensar e que interpreta que aquilo não é, que eu sou sincero. E vou lá e dou cotovelada, dou pancada e falo o que vem à mente. Para mim isso não é sinônimo de sinceridade. Talvez isso seja sinônimo de uma pessoa que talvez não pare para pensar muito na forma com que se fala. Perfeito? Agora, eu defino sinceridade a pessoa que ela se posiciona abertamente, que fala sem receio, que respira antes de responder para organizar melhor a sua fala, certo? E na verdade não é que ela está maquiando a resposta, não está sendo muito sincera. Não, é uma pessoa um pouco melhor preparada para falar aquilo de uma forma, aquilo que precisa ser dito, mas de uma forma mais coesa, de uma forma mais empática, né? O entrevistador ele vai perceber isso. Mais uma pessoa entrando aqui, Enzo, seja bem-vindo, espero que você aproveite aí o conteúdo. Certo, Robson? Então, ser sincero, eu apoio e eu acredito que tem que ser. Até que ponto deve ser sincero? Sempre, né? Até o ponto máximo. Mas a minha ressalva é, qual é a sua definição de sinceridade? Se a tua definição de sinceridade é aquela coisa de, eu falo o que eu penso mesmo, eu não tenho muitas papas na língua. E por quê? Porque eu acredito que eu sou sincero e é melhor falar de uma vez aqui na entrevista, porque a pessoa já vai entender que eu sou assim mesmo. Então não é isso, para mim não é a melhor definição de sinceridade, né? Isso é a definição do meu ponto de vista, que é o seguinte, a pessoa quer já botar ali sei lá, o cavalo no pasto e sair falando dando patada em tudo que é para já a pessoa sentir, olha, eu sou de temperamento descontrolado ou de temperamento forte, talvez não seja descontrolado, mas temperamento forte. Então tem que tomar cuidado só a respeito da definição de sinceridade. Perfeito? Gostei da pergunta, Robson, todos aí fiquem muito à vontade de fazer perguntas. E se você está assistindo esse conteúdo em um próximo momento, não ao vivo aqui como alguns colegas, você pode me mandar uma pergunta ali no direct que eu terei o imenso prazer de responder, obviamente se estiver ao meu alcance. Se não tiver, eu vou estudar um pouquinho mais e a gente vai conversando
A internet é fabulosa por conta disso, né? A gente pode deixar registrado lá uma mensagem e no momento seguinte responder. Mas vamos lá. Um resumo até agora do que eu falei. Perguntas de fato, perguntas causadoras e agora a gente vai entrar na terceira categoria de perguntas que eu acredito que é a que acaba fechando um grande objetivo que muitos entrevistadores têm, que é a categoria de valores. As empresas têm valores e as pessoas têm valores também. E esse ponto, grava isso que eu vou dizer, é um ponto crucial para se contratar efetivamente, ou melhor dizendo, eficazmente, né? A entrevista eficaz, as entrevistas eficazes têm esse objetivo de você conseguir contratar, escolher seus parceiros, seus colaboradores, as pessoas que vão trabalhar com você com mais eficácia, com maior eficácia. Por que as perguntas de valor, né, ela tem um peso significativo? Porque ocorre que muitas vezes se contrata pelo currículo, porque as pessoas têm um excelente currículo, uma excelente capacitação ali, passou por boas faculdades, treinamentos e demonstram uma capacidade técnica positiva. Fala, Cleide, que bom você aparecendo aqui, um grande abraço para você aí, hein? Espero que você aproveite aí o conteúdo. Quando se contrata pelo currículo, pela capacitação técnica, tem um ponto positivo, obviamente, né? Porque precisa-se ter uma capacidade técnica para exercer determinadas funções. Vamos imaginar aqui que você vai contratar um operador de uma determinada máquina e se não tem a mínima capacitação já técnica, como é que esse operador vai operar a máquina com excelência, com eficácia? Ok, então as capacitações técnicas são até mais fáceis de serem identificadas no candidato, no parceiro, na pessoa que você está ali contratando, assumindo um relacionamento profissional. Só que o que ocorre? Dentro da sua empresa, dentro dos seus projetos, dentro daquilo que você faz, existem valores. Valores de trabalho em equipe, de proatividade, de honestidade, de boas relações pessoais, de pessoas que acabam se comprometendo com um pouco mais do que aquilo que é combinado, que são valores que eu acredito que muitas empresas, muitos projetos têm. Quando se pergunta às pessoas, e aí, me conta quais são os seus valores, é bem provável que a pessoa que esteja querendo um cargo, querendo entrar numa empresa, assumir um novo posto, imagino que ela não vai falar assim, eu sou mentiroso, eu sou desonesto, eu não faço mais do que me pagam para fazer. Eu não imagino, né? Eu acredito que você vai concordar comigo que dificilmente as pessoas vão falar isso, né? Fala, João, ó, o Drescher, grande parceiro lá do Sebrae, grande abraço, bom tê-lo aí, espero que você aproveite o conteúdo. E esses valores que, se você pergunta direto para a pessoa quais são os seus valores, eu acredito que ela não vai dizer quais são os antivalores ou as deficiências dela, né, os defeitos dela. Vai falar das qualidades. Vamos falar lá daquilo que ela assume que, olha, eu quero vender meu peixe. Fala, Rony, seja bem-vindo aí, parceiro. Grande Rony. Como é que então eu descubro quais são os valores das pessoas sem perguntar efetivamente assim, me conte quais são os seus valores? Existem perguntas para isso, certo? Como que eu descubro? Você vai perguntar, como por exemplo assim, me conte qual foi uma grande realização que você teve na vida. Qual foi uma das grandes realizações que você teve na vida? E aí a pessoa pode lhe contar, por exemplo, uma grande realização que eu tive foi quando eu peguei o meu carro e consegui rebaixar ele, colocar lá um som, né, de 5, 10 mil reais e, puxa vida, sair com os parceiros. Nada contra, né, quem gosta de um carro rebaixado, um som potente, tá tudo certo. Só que aí o que você consegue, de alguma maneira, identificar o que a pessoa pesa quanto uma grande realização. Se a pessoa, por exemplo, falar uma grande realização que eu tive na vida foi construir uma família, ter os meus filhos, conseguir a minha casa própria. Opa!
Então a pessoa já não está falando de um bem material, já está falando de algo diferente, que é a família. A pessoa também pode falar assim, uma grande realização da minha vida foi ter me formado, me pós-graduado, conseguido meu diploma, dar orgulho aos meus pais, honrar o nome dos meus pais. Percebe então que quando você pergunta qual foi a grande realização que a pessoa teve, o que foi que ela fez e que ela entende como uma conquista, quais foram os momentos marcantes da sua vida profissional. E aí você pode ter respostas como uma grande conquista, uma grande realização da minha vida profissional foi ter implementado na área de vendas, na área de marketing, na área de produção, um procedimento eficiente ao qual os chefes, os líderes ou até mesmo os clientes ficaram muito satisfeitos. Opa, peraí, então profissionalmente um valor que esse candidato tem é de conseguir implantar um projeto dele ou participar de um projeto. Pode responder também a respeito de conquistas, realizações, metas atingidas, alguma coisa que ele reconhece que foi grandiosa para ele profissionalmente ou na área pessoal, que seja, por exemplo, um trabalho em equipe. Olha, uma coisa que me deixa bastante feliz é ter trabalhado com jovens, é ter trabalhado com pessoas mais velhas, é ter trabalhado com pessoas que sabiam um pouco menos do que eu, que já era especialista, ou o contrário, né? Algo grandioso que aconteceu na minha carreira foi ter aprendido com os mais velhos, e aí as pessoas vão demonstrando, olha, eu gosto de trabalhar com pessoas de diferentes idades, eu tenho boas relações pessoais, que são valores que acredito que você, como entrevistador, gostaria de identificar na pessoa. Só que você não está perguntando quais são os valores dela. Você está perguntando o que ela fez, perfeito? E que aquilo é relevante para ela. E quando ela conta uma experiência, conta um feito, conta um incidente lá da vida particular ou da vida profissional, você vai percebendo quais são os valores que essa pessoa tem. Não é mesmo? E estas são perguntas efetivas, essas são perguntas eficazes que você pode ter no seu roteiro para fazer uma nova entrevista. Desta maneira, em resumo, você tendo perguntas que revelam se a pessoa tem consciência ali dos fatos que ela colocou num documento, colocou em um currículo, se ela tem de cabeça se aquilo é verdade, é a primeira categoria. A segunda categoria, as perguntas causadoras, dos porquês levaram essas pessoas, ou essa pessoa, a escolher determinados caminhos durante a sua vida profissional, sua vida pessoal. E por final, as perguntas de valores, que conseguem revelar se as pessoas têm os determinados valores que você procura. E por que eu afirmei que esse conjunto, né, de perguntas, né, essa categoria de perguntas de valores, ela é fundamental para as entrevistas eficazes? Porque é muito mais prudente, na hora da entrevista, já identificar quais são os valores das pessoas e que esses valores estejam conectados, que estejam em sintonia, que estejam alinhados aos valores que a empresa já vem contemplando, que já vem mantendo, do que colocar uma pessoa para trabalhar, né, colocar uma pessoa dentro da empresa para depois querer moldar a pessoa sobre os seus valores. Brincadeiras à parte, isso muitas vezes acontece nos relacionamentos, nos casamentos, né? Então, as pessoas talvez não conseguem fazer boas entrevistas lá, o homem com a namorada ou a mulher com o namorado, e depois que se casa, quer mudar lá a pessoa. Não, mas você tem que fazer assim, 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 assado. Olha só, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Mas se a gente conseguisse fazer algumas entrevistas antes de assumir um relacionamento sério, que é o casamento, talvez seria até melhor depois do casamento. Falar, eu já sabia que os seus valores eram esses, né? Então casam com os meus e tá tudo certo. A Karen aparecendo aqui, olha só, Aldo, grande abraço para vocês, obrigado por aparecer aqui. A gente está falando sobre entrevistas eficazes para que a gente possa ter os melhores parceiros de trabalho, seja alguém para trabalhar na minha equipe, seja parceiros para trabalhar junto comigo, seja clientes para que eu ofereça também os melhores serviços para eles, de uma forma
mais eficaz, mais prudente, mais alinhada possível. Por isso que as entrevistas, que são as habilidades ou a habilidade de perguntar assertivamente, perguntar de uma forma que eu consiga as respostas que eu gostaria de ter para identificar realmente o que é relevante quando a gente assume algum compromisso. Quando eu vou contratar, quando eu vou fazer uma parceria ou quando eu vou assinar o contrato com um determinado cliente. Essas perguntas, a gente já está fechando aqui a aula, elas têm 3 categorias. A primeira categoria de perguntas de fato, a segunda categoria, as causadoras, perguntas causadoras, e a terceira categoria, perguntas de valor, e assim você vai conseguir fazer umas entrevistas mais eficazes ainda. Fala, Sheila, grande abraço, essa é minha parceira de décadas, né? Já temos aí um bom tempo de trabalho, um forte abraço, obrigado por aparecer aí. Quero que você, né, ao final desta aula, possa, de alguma maneira, elencar ali num documento, coisa simples, né, mas que seja eficaz. 3 categorias de perguntas. Perguntas de fato que revelem lá se a pessoa sabe o que ela escreveu. Então você pergunta algo que já está no currículo, que já está no documento, para verificar se a pessoa sabe o que ela escreveu. Segundo, perguntas causadoras. O que fez com que a pessoa escolhesse determinados caminhos? Então use o porquê como raiz. Por que você escolheu essa faculdade? Por que você quer trabalhar com a gente? Por que você escolheu nossa empresa? E por aí vai. E a terceira categoria é a categoria de perguntas de valores. Aí você pergunta quais são seus grandes feitos, suas grandes realizações, suas grandes conquistas, e perceba o que a pessoa dá mais valor, né, nas respostas que ela dá. Se você, ao final dessa aula, para e já elenca ali 2, 3, 5, 10 perguntas de cada uma das categorias, você já está um pouco mais preparado aí para fazer a sua próxima entrevista. E aí, espero que quanto mais você exercitar fazer entrevistas eficazes, você consiga perceber melhor as pessoas que vêm trabalhar com você. Mas, para fechar, eu quero reforçar. Quando a gente entrevista pessoas, né, para contratar, pode ser que você interprete, falar, poxa, eu vou contratar, então eu estou aqui, a outra pessoa está aqui. Cuide disso, né? Vamos sempre ter empatia às pessoas, saber que todas as pessoas são únicas, especiais e que você pode tratá-las como iguais. Então, deixe elas se sentir super bem e faça perguntas, né, de forma que a pessoa se sinta cada vez mais à vontade para dizer com sinceridade, com leveza tudo isso, ok? Da mesma forma com parceiros e até mesmo com clientes, né? Com clientes, muitas vezes você vai fazer entrevista com o cliente para diagnosticar qual que é a dor dele, de que forma que você pode atender, o que mais ele está procurando. E se você tiver ali uma capacidade de empatia, você está à frente de muitas pessoas. Fala, Luiz! Como está aí, parceiro? Que bom te ver aqui. Um forte abraço para você. Obrigado por aparecer. Espero que você possa rever esse conteúdo. A gente já está no final aqui da aula. E eu agradeço, né, de coração aí a participação de todos. Esse conteúdo eu vou deixar ele disponível aqui no Instagram da Prospere, vou deixar ele também publicado lá no YouTube e também no Facebook. São os 3 canais que eu tenho hoje ativos. E se você gostou dessa aula, que você possa aí fazer seu comentário, qual foi o ganho, qual foi o benefício, como que você pode tirar proveito de tudo isso. Reforço sempre nas minhas aulas, não sou eu que ensino nada a você, é você que aprende, é um estado de aprendiz. Então, se você deu tempo a essa aula, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se aprendeu, coloca lá nos comentários qual foi a vantagem, o ganho que você teve, que esses feedbacks são bem importantes. Maximino José Soares, é isso? Grande abraço, obrigado por aparecer aí. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar só registrado aqui no Instagram e no perfil da Prospere e também lá no perfil do Juliano Alcântara. Se você for na bio, você vai acessar uma página de vendas que é do meu novo produto, né? Esse final de ano nós estamos subindo aí, trabalhando fortemente, eu com toda a minha equipe, num projeto que já faz um tempão que a gente está
aí ajustando. Então é a plataforma de capacitação da Prospere. Nesta plataforma, que é o clube de assinaturas, você terá lá dentro da comunidade, né, muitos empresários, profissionais liberais, profissionais de carreira, e tanto aqui de Curitiba, do Brasil todo, até fora do Brasil, que você pode aí interagir com outras pessoas. Terá também aulas específicas, como fazer entrevistas, né? Uma aula mais, eu posso dizer, acadêmica, né? Mas como fazer reuniões, como fazer prospecções, aulas específicas, dicas especiais e também, guarde isso, cursos completos. Hoje, lá na plataforma, já tem o curso de comunicação assertiva, 7 módulos especiais para que você melhore aí a sua comunicação. Tem também o Mentalidade Vencedora, são 9 aulas em 3 módulos para que você fortaleça aí a sua mente. Para tempos difíceis é necessário uma mente vencedora, né? Uma mentalidade vencedora. Então o curso completo já está na plataforma e também tem o curso de gestão comercial, para que você possa melhorar aí a sua performance nas suas vendas, nas suas prospecções, fazer melhores negócios e todo esse conteúdo com um valor muito acessível. Mas isso, hoje a aula não é para venda, a aula hoje é de entrevistas eficazes. Espero que você tenha tido um bom ganho, uma boa recompensa de ter participado aqui, e caso você queira saber mais a respeito aí da plataforma de capacitação, vai aqui no link, né, da bio da Prospere e você vai ter lá mais informações. Aqui, Estinocência, seja bem-vindo, Henrique, grande Henrique, forte abraço para vocês, hein? Obrigado por aparecer aqui, fechando então a live de hoje. Entrevistas eficazes. Se você cada dia fizer entrevistas mais eficazes, melhores parceiros, melhores conexões você terá. Fechado então, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e prosperem todos os dias.